Faça isso e chegue aos seus primeiros R$ 5.000 de dividendos por mês. Fala aí, meu nome é Gabriel Porto e por aqui toda semana tem conteúdo novo para te ajudar aí na sua caminhada rumo à liberdade financeira, te mostrando de fato as principais informações do mercado de fundos imobiliários. E se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, inscreva-se para o YouTube te notificar quando tiver vídeo novo no canal, vídeo como esse. Então deixe sua inscrição, no final do vídeo também deixe seu like e o seu comentário também. No vídeo de hoje é muito especial porque eu vou te mostrar na prática como montar uma carteira de investimentos para alcançar aí os seus primeiros R$ 5.000 de dividendos por mês. R$ 5.000 por mês em dividendos é o sonho de muitas pessoas, né? Eu sempre recebo relatos lá no meu Instagram e por aqui no YouTube também de pessoas que me falam que esse é o grande foco da vida delas. Chegar a esse patamar de R$ 5.000 por mês, tá? Já consegue de fato garantir a ela uma liberdade financeira ou uma grande parte ali da sua renda mensal já garantida através de fundos imobiliários. Por isso que é um grande marco na vida de qualquer investidor. E hoje eu vim mostrar para vocês aqui como uma carteira dessa seria montada, em quanto tempo dá para se chegar a essa marca aí de R$ 5.000 por mês. Eu entendo de forma totalmente tranquila que não é simples, não é fácil e nem é rápido se chegar a esse potencial, mas é muito, mas muito possível para quem começa e mantém constante dentro de mercado. Na minha concepção, uma carteira para te render esse valor é uma carteira mais madura. É uma carteira de investimentos que tem que ter no mínimo 10 ativos. Eu já deixei aqui na tela, aqui na minha planilha de controle financeiro, inclusive vou deixar na descrição desse vídeo aqui, caso você queira baixar essa mesma planilha que eu utilizo aqui nos meus vídeos e utilizo também de forma individual para minha carteira de investimentos, o link para você baixar, tá aí na descrição do vídeo. Essa é a carteira aqui que eu montei com esse intuito de receber R$ 5.000 por mês. Primeiros fundos imobiliários aqui eu tenho TGA, fundo de desenvolvimento com 16%, Habit, fundo de papel 14%, TRXF, fundo de varejo com 13%, KNRI, fundo híbrido 11%, PVBI, lajes corporativas 9%, IRDM, papel 8%, HGLG Galpão 7%, KNSC, que é um fundo imobiliário de papel com 6%, XPML, Shopping 6%, XPLG, fundo de galpão 5% e por fim HSML, que é um fundo de shopping 3%, tá? E aí muita gente vem com essa dúvida: eu já preciso desde o meu princípio como investidor ter uma carteira tão grande quanto essa? E a resposta é não. Você que nem começou, simplesmente está começando, tem menos aí de um ano investindo na Bolsa de Valores, eu não vejo problema nenhum você ter uma carteira pequena de 3 a 5 fundos imobiliários para você se acostumando com o mercado e tal. Mas realmente uma carteira mais madura deve ter pelo menos aí 10 ativos, uma carteira que passe dos R$ 50.000 tem que ter no mínimo 5 ativos, tá? Isso é importante você levar em consideração. E se passar dos R$ 100.000 de patrimônio, aí sim você já tem que pensar em ter aí pelo menos 10 ativos dentro da sua carteira de investimentos, sim, tá? Uma boa carteira dá para se chegar de 10 a 20 ativos no máximo. Eu acho que nesse momento já está de bom tamanho aí para o mercado. Se a gente for olhar agora em segmentos, como é que está dividida essa carteira? 28% em papel, 28% no segmento híbrido, 9% em lajes, 13% em logística e 22% em shopping varejo. Considero uma diversificação aqui bem interessante, visto que eu tenho aqui dentro de híbrido 2 fundos imobiliários, lajes 1 fundo imobiliário, shopping varejo, eu tenho aqui muitas opções também de fundos imobiliários, então não tenho nenhum segmento que está concentrado somente em um único fundo imobiliário, não, tá? O investimento total nesse momento para uma carteira como essa ficaria aqui na casa dos R$ 548.000, R$ 550.000, se você já fosse investir hoje para receber esse dividendo no mês que vem, tá? Mas eu sei que chegar a esse patamar é uma construção ao longo do tempo, certo? Então, essa carteira de mais ou menos R$ 550.000 aqui investidos já traz para a gente aqui uma média de R$ 5.048 de dividendos ao mês, levando em consideração os dividendos que esses fundos imobiliários vêm entregando agora. O que dá um retorno sobre o investimento
na casa de 0,9 livre de imposto, o que é bem interessante, né? Visto que se você for comparar aí com outros investimentos, renda fixa, não vai te trazer isso livre de imposto. E se você for ver lá, a renda fixa pode chegar próximo de 0,9, mas ainda tem um imposto na hora de fazer o saque. Ações, muitas vezes, não chega próximo disso. Então, realmente, no Brasil, para renda passiva, fundos imobiliários são, de longe, a melhor opção para quem quer receber essa renda todos os meses. 0,9% aqui ao mês. Beleza, eu quero chegar a isso, eu quero atingir meus 5 mil reais de dividendos, eu quero ter esse patrimônio passando aí do R$500 mil. Em quanto tempo eu consigo ter isso? É um ponto que muita gente me pergunta sempre. E lógico, é preciso manter a constância, manter a consistência ao longo do tempo. E eu coloquei aqui já na parte de liberdade financeira da planilha algumas calculadoras. E nessa calculadora aqui de simulação de patrimônio, ela é bem interessante porque ela traz para a gente uma projeção a partir do seu investimento. E aqui eu fiz uma simulação para te mostrar exatamente isso. Com um investimento todos os meses de R$600, tá? Com juros de 1%, e eu levei em consideração aqui esses juros de 1%, o que a sua carteira de investimentos te traz de dividendos, ou seja, necessariamente você teria que reinvestir os seus dividendos ao longo do tempo, mais um potencial muito baixo, inclusive, de valorização. Então, um juros de 1% ao mês para uma carteira de fundos imobiliários, eu, Gabriel, considero extremamente conservador, visto que bons fundos imobiliários como esse que eu coloquei aqui têm um potencial gigantesco de valorização, mas um potencial gigantesco de crescimento de dividendos. Então, na prática, com toda certeza, seu juro mensal ao longo dos anos seria muito mais alto do que 1%. Mas vamos deixar 1% aqui para ser bem conservador e a gente ter uma margem realmente bem grande de acerto. Período de poupança aqui em meses, logicamente, 240 meses. Ou seja, para você atingir esse mesmo patrimônio, esse mesmo resultado investindo R$600 por mês, você demoraria aqui uma média de 20 anos para acontecer, né? E muita gente fala, poxa, mas olhar lá para 20 anos, eu nem sei se eu vou estar vivo ainda, eu nem sei como é que vão estar as coisas lá na frente, fica com muitas dúvidas e deixam de fazer o que deveriam estar fazendo no momento presente. Eu posso te garantir o seguinte, tá? Mesmo que você não fique 20 anos investindo aí para viver ou pelo menos complementar sua renda com dividendos, faça, porque em 10 anos, por exemplo, você teria uma renda bem interessante também. Em 5 anos você também teria uma renda. Então, assim, não é 8 ou 80, né? Não é tudo ou nada no mundo dos investimentos. Mesmo que você não atinja esse patrimônio, ao longo do tempo você já cria um patrimônio bem interessante e uma renda passiva também muito interessante. Eu estou te mostrando aqui simulações de como você pode fazer isso acontecer. E eu vejo muita gente também, né, falando, pô, mas R$600 tirar aqui do meu patrimônio do que eu ganho todo mês vai ficar muito complicado, muito difícil para mim. Mas leva isso, né, como um pagamento, um boleto que você tem que fazer todos os meses. Eu vejo muita gente fazendo financiamento de casa, de carro, parcelas e consegue todo mês separar um bom valor para pagar isso, mas não consegue fazer o mesmo para investimento, tá? Isso aqui é um boleto para o seu futuro. Então, com R$600 por mês, em 20 anos você consegue isso. Mas vamos supor que você consiga até mais do que isso. Você consiga aqui R$1.000 por mês para investir. Em quanto tempo dá para se chegar aqui ao mesmo patrimônio aqui de 550 a R$600 mil para receber esse dividendo? Se a gente colocar aqui 180 meses, por exemplo, que seria ali mais ou menos 15 anos, você chegaria já muito próximo desse valor acumulado de 500 mil, tá? Então, com um pouco a mais por mês, R$400 a mais por mês, tá? Você já diminui 5 anos ali da sua caminhada. Ao invés de chegar a esse patamar de R$5.000 por mês em 20 anos, você chegará em apenas 15 por ter aportado mais também aí na sua carteira. E lógico, se a gente consegue um juros um pouco maior também, de 1,1, 1,2 por mês, que eu considero que é possível sim no longo prazo, isso de fato vai fazer muita diferença. Outra dúvida que muita gente tem, né?
da inflação no período, tá? Falar, poxa, mas esses 500 mil reais de hoje, daqui a 20 anos, daqui a 15 anos, não vai ser mais nada, porque o real só se desvaloriza. Mas você tem que ter em mente a seguinte questão: você está investindo em imóveis. E, historicamente, o mercado de fundos imobiliários, por ter imóveis como ativos, eles corrigem a inflação e pontuam muito acima da inflação. Então, a gente está falando aqui de um patrimônio médio aqui de 500 mil reais nessas simulações, porém, no mundo real, isso seria muito mais do que 500 mil reais. E isso seria um valor ao que representa os 500 mil reais hoje. A gente está falando em valor atual, mas que daqui a 20 anos, esses 500 mil podem representar 1 milhão, 1,5 milhão de reais, mas é o que tem um poder de compra de 500 mil reais hoje, porque fundos imobiliários levam em consideração a inflação. E eu nem estou colocando a inflação aqui na questão dos juros, porque eu entendo que o mercado consegue corrigir isso para a gente, beleza? Então esse foi um vídeo muito prático para te mostrar aí na prática como chegar a esses 5 mil reais por mês. É preciso ter paciência, constância e um plano prático também. E ter toda essa visão, como eu mostrei aqui para vocês, dentro de uma planilha como essa, é muito interessante para vocês. Por isso, como eu já falei lá no início do vídeo, eu vou deixar o link dela para você baixar ela aí também. Coloque a sua carteira de investimento aqui, façam as suas simulações, tá? E eu tenho certeza que essa visão e todos os meses está ali vendo seus dividendos, porque ela também tem uma tabela aqui de acompanhamento de dividendos, vai te estimular e vai te fazer chegar onde você deseja no seu objetivo final, beleza? Então esse foi nosso vídeo de hoje, até o próximo, valeu!